Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho da classificação dos seres vivos, ok? A classificação dos seres vivos aqui, ela envolve todos os seres vivos do planeta, desde os dos microscópicos até os seres humanos, né? E para isso vamos falar um pouquinho da biodiversidade antes da gente iniciar falando dessa classificação toda. Aí vamos falar da biodiversidade, ok? Essa biodiversidade, ela está diretamente ligada a todas as espécies de vida que a gente tem no planeta. Então, se a gente analisar aqui, ó, diferentes tipos de espécies, estão aqui os insetos, os animais mamíferos, peixes, aves, as plantas também estão ligadas nisso. Aqui embaixo eu coloquei a bactéria à parte, porque é justamente a bactéria, graças à bactéria, que se originou toda essa vida, toda essa biodiversidade que a gente conhece. Se a gente for analisar as teorias mais aceitas cientificamente falando, né, a origem da vida veio de um aglomerado de células, perdão, um aglomerado de moléculas orgânicas que formaram, que de repente reagiram de alguma maneira há aproximadamente 3 bilhões de anos atrás e deram origem a um pequeno micro-organismo parecido com esse aqui, uma bactéria. E essa bactéria aí, a partir daí começou a evoluir, a desenvolver algumas técnicas de absorção de alimento, a se deslocar para sobreviver em meio aquático, em meio terrestre, e foi evoluindo, 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 e nesses bilhões, né, nesses últimos bilhões de anos aí, a gente teve a biodiversidade, que é toda a vida que a gente tem a partir desse ancestral comum que a gente teve no passado, ok? Então as bactérias reinaram por muito tempo, elas eram únicas aqui no planeta, ok? Elas viveram por muito tempo sozinhas, se multiplicando, mas somente elas presentes aqui no planeta. E essa biodiversidade surgiu depois de alguns bilhões ou milhões de anos aí, para surgir todas essas espécies que a gente conhece até hoje. Tá? Então, graças à teoria mais aceita da ciência é essa, que na origem da vida, então, uma bactéria surgiu a partir de um aglomerado de células e deu origem a tudo isso que a gente conhece. Né? Vamos falar de algumas palavrinhas importantes aqui, ó, antes de entrar diretamente na classificação. A gente tem algumas ramificações do estudo da classificação dos seres vivos. A gente tem a sistemática, que estuda a relação de ancestralidade dos seres vivos, né? Então, quem evoluiu de quem é o ancestral de quem, né? De onde que o homem evoluiu, por exemplo. A gente tem a taxonomia que classifica os seres vivos, então que a gente vai classificar lá os reinos, né? Se ele é mamífero, se ele da espécie humana, se ele é de determinada espécie, então a taxonomia faz essa parte. E a gente tem a filogenia que estuda o grau de parentesco entre esses seres vivos. Tá? Então, qual que é a interação, por exemplo, a quantidade de DNA que tem em espécies diferentes, né? Que tem qual o parentesco que elas exercem de umas às outras, né? Vamos falar da nomenclatura. E a nomenclatura binomial, por que chama nomenclatura binomial? É o nome que é dado para todos os seres vivos, o nome científico que é dado. Então, se você mandar falar de um nome, uma nomenclatura dessa para qualquer cientista em qualquer parte do planeta, ele vai saber identificar que espécie que a gente está lidando, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, o cachorro é o Canis familiaris, ok? O homem é o Homo sapiens, a gente está bastante acostumado, né? Ou pode ser, quando tem uma subespécie, pode ser chamado de Homo sapiens sapiens, né? Alguns estudos mais recentes indicam que tem uma subespécie do ser humano, né? A barata aqui que é a periplaneta americana, tá? E aqui a margarida que é o Leucanthemum vulgare, tá? Então a gente tem aqui alguns exemplos aí dessa nomenclatura. Vamos entender essa nomenclatura. Primeiro, ela tem que estar, quando ela está em um texto, ela tem que estar destacada. E ela é destacada normalmente com as letras em itálico. Tá? Então, as letras são sempre colocadas em itálico. A gente sempre coloca aqui para a nomenclatura científica, o primeiro nome aqui é o gênero desse ser vivo, o segundo nome é a espécie desse ser vivo. Tá? Então, Canis é o gênero, familiares é a espécie, Homo é gênero, sapiens é a espécie, tá? A primeira letra do gênero sempre em letra maiúscula, todas as outras letras em minúsculas, inclusive a primeira letra da espécie, tem que ser em minúscula também. Então tá aqui Canis familiares, tá bom? Essa é a nomenclatura que é usada
para os seres vivos. Vamos falar um pouquinho dessa classificação dos reinos, né? Os reinos dos seres vivos, a gente tem hoje em dia 5 reinos, mas não foi sempre assim, né? Então começaram os pesquisadores, a ciência, os filósofos do passado, né, começaram a tentar classificar os animais e dividir eles em grupos, né. Então lá no período dos grandes filósofos, lá na época de Aristóteles, né, os seres vivos eram classificados somente em dois, que eram os animais e as plantas, né. Não se tinha tanto esse conhecimento dos micro-organismos, né, então se dividia os seres vivos somente em duas partes, animais e plantas. Depois de um tempo, né, depois de bastante tempo, na verdade, né, em 1834, o Ernest Haeckel ele realizou estudos e determinou que tinham animais que eram microscópicos. Então ele abriu um novo reino. Então ele começou a classificar isso em 3 reinos, né? O terceiro reino era justamente os animais microscópicos. Depois desse período aí, em 1956, veio o Copeland, que ele fez uma divisão desses animais microscópicos. Ele dividiu esses animais em 2 reinos. Então a gente continuava com o animal, o reino animal, o reino das plantas, e ele dividiu esses 2 reinos aí em seres vivos que eram procariontes e seres vivos que eram microscópicos, né, que eram eucariontes. O que era isso aí para a gente lembrar um pouquinho? Procarionte que não tem núcleo definido, ou seja, o material genético fica praticamente mais solto dentro da célula, e eucarionte é o ser vivo que tem núcleo definido, ele é um pouquinho mais evoluído, o material dele fica contido dentro de uma região na célula que é chamada de núcleo. Então ele dividiu a partir desse período aí de Copeland, os reinos foram divididos em 4. Um pouco mais para frente, em 1969, o Whittaker ele dividiu o reino em 5. Né? O reino fungi, que é dos fungos, né, dos bolores, que a gente tanto conhece aí, que surge no pão, e os cogumelos, né? Eles foram extraídos do reino das plantas, né? Eles tinham uma parte ali, eram chamados de seres que eram classificados como no reino das plantas, e eles tiveram um reino à parte, justamente porque eles não consomem, eles não fazem fotossíntese, eles consomem material para o seu crescimento, né? Então, por exemplo, um cogumelo tem que crescer num determinado local onde ele vai absorvendo nutrientes. O bolor do pão, por exemplo, ele cresce num determinado local onde ele vai absorvendo nutrientes também, ok? Aqui a gente tem uma árvore de ancestralidade aqui, né? Uma linha de ancestralidade. Então aqui, ó, o reino Monera, tá? Que surgiu há 3 bilhões de anos atrás. Então eles reinaram absolutos aí durante alguns bilhões de anos. Depois surgiu o reino Protista, ficou mais um bom período com o reino Protista também, que o reino Protista evoluiu do reino Monera, ok? Então eles surgiram do reino Monera, os micro-organismos iniciais deram origem a esses outros aqui. E depois de muito tempo que veio surgir o reino animal, o reino das plantas, o reino dos fungos aqui, o reino fungi, né? Fungi. A partir daí que teve toda essa biodiversidade de espécies maiores, espécies mais complexas. Tá? Mas durante muito tempo os micro-organismos ficaram solitários aqui, solitários, né? Mas em grande quantidade, mas só eles reinando aqui no planeta. Tá? Aqui tem uma tabelinha para a gente comparar um pouco algumas características. Tá? O reino Monera aqui é procarionte, tá? Procariótico, ou seja, lembrando aqui, ó, não tem núcleo definido, tá? Então o material genético fica mais solto. Todos os outros aqui, ó, são eucariontes, tá? Então todos os outros têm material genético dentro do núcleo, tá? Organização celular, ó, as bactérias são unicelulares, ok? Os protistas são a maioria unicelular, tá? E a partir dos outros reinos aqui, todos eles são multicelulares, ou seja, tem muitas células. As bactérias, por exemplo, uma única célula é uma bactéria. A bactéria consiste em uma única célula. Nós, os seres humanos, por exemplo, temos bilhões, né, de células em cada parte do nosso corpo aí, ok? As plantas também. O tipo de nutrição aqui, ó. No reino Monera tem 2 tipos de bactérias, tá? Que elas são autotróficas, só para a gente lembrar aí, heterotróficas. Autotróficas são que produzem seu próprio alimento, por exemplo, através da fotossíntese. E o heterotrófico é que absorvem seu alimento de outro local, ok? O reino protista também. Já o reino fungi, ó, ele absorve nutrientes de outro. Tá? As plantas são autotróficas, elas fazem sua própria nutrição a partir da fotossíntese, e os seres humanos absorvem a partir da ingestão.
Tá? A interação nos ecossistemas. Ó. O reino, as bactérias, né, por exemplo, elas podem ser chamadas de produtores ou microconsumidores. Tá? Então, elas absorvem, as que são heterotróficas absorvem material. Né? O reino protista e os protozoários, as algas, podem ser chamados de produtores ou de consumidores também, macro e microconsumidores. Tá? O fungo, que são microconsumidores, eles consomem alimentos. As plantas são produtores e nós somos os macroconsumidores, consumimos muito alimento. Né? E aqui a gente tem uma última coluna com alguns exemplos, né, de bactérias, no reino protista, algas e protozoários, por exemplo. Né? Aqui a gente tem bolores, cogumelos, leveduras, que são do reino fungo. Aqui no reino plantae, qualquer tipo de planta que você imaginar, né? Aqui tem um exemplo de um pinheiro, né? As flores de modo geral. E aqui os seres vivos, né? do reino animal, insetos, aves, peixes e assim vai, ok? Aqui a classificação dele, ó. A classificação é dividida. A classificação é feita assim, ó. A gente tem os reinos, são 5 reinos. Aí dentro de cada reino tem os filos, ok? Temos as classes, as ordens, famílias, gêneros e espécies. Em algumas classificações a gente tem subfilos, por exemplo, a gente tem subespécies, mas aqui é a base, tá, de todos eles. Se você quiser gravar essa regra aqui, isso foi importante para você aí, para algum estudo, algum vestibular, alguma coisa, tem uma palavrinha meio mágica aqui que ajuda a lembrar. A palavrinha é reficofage, tá? Reficofage é isso aqui, ó, re de reino, fi de filo, o co aqui juntando as duas iniciais de classe e ordem, o fa de família e o ge de gênero e espécie. Então fica reficofage. É uma regrinha aí meio de decoreba aí quem quiser utilizar para lembrar dessa ordem. Tá? E aqui a gente tem uma classificação aqui utilizada, por exemplo, o cachorro. Né? No reino, ele é reino animalia, tá? Ele é o filo aqui, o chordata, tá? Pode ser dos cordados também. Tá? Tem o subfilo que é o vertebrata, que pode ser os vertebrados. Tem a classe mamália, que pode ser os mamíferos. Né? Tem a ordem carnívora, tá? A família Canidae, que são dos cães, gênero Canis e espécie familiares, né, que é o Canis familiares, ok? Então todos os seres vivos têm essa classificação aqui para diferenciar um dos outros, tá? Então, ó, por exemplo, dentro do reino aqui a gente tem várias espécies, depois dentro do filo aqui diminui um pouco, aí assim vai, até que você tenha a exclusividade da espécie do ser vivo. Tá? Essa classificação é muito importante para a ciência e para o estudo dos seres vivos, ok? Até mais!